Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UOL TV, a TV da internet, nossas redes sociais também ligadinhas, tem o Instagram, tem o Facebook, o nosso canal no YouTube para você acompanhar a nossa jornada de hoje e as retransmissões pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, isso às 5 da tarde e depois às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Fica aqui o convite para você ficar com a gente pela próxima hora. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão nas suas plataformas, nas suas redes digitais. Interaja também pelo nosso WhatsApp, é bem bacana a sua participação, no 973350038. Eu vou repetir, 973350038. Eu sou Mauro Friesman e quarta-feira aqui você conhece o nosso espaço sempre dedicado aqui aos assuntos ligados com a saúde, o bem-estar e o comportamento. Então vamos apresentar os nossos convidados de hoje que vão analisar todos os temas propostos no Gente que Fala de hoje. Rodrigo de Aquino, comunicólogo, executivo na área do bem-estar, felicidade, entretenimento com impacto social. Ele é embaixador da ONG Dois Sentimentos Positivos e também fundador do Instituto Dignamente. Bem-vindo aqui com a gente, Rodrigo. Como é que você está? Eu estou bem, agradeço o convite e agradeço todo mundo que vai acompanhar nosso papo hoje durante a próxima hora. Legal, Rodrigo, obrigado. Eu também trago aqui para a nossa bancada o doutor Eduardo Greco, médico gastrocirurgião, endoscopista da Clínica Eduardo Greco, é também professor da Faculdade de Medicina do ABC. Doutor Eduardo Greco, bem-vindo aqui com a gente. Como está? Olá, Mauro, estou bem. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço esse espaço para trazer informação para o pessoal que nos acompanha. Vai ser maravilhoso. Muito obrigado. Também na bancada urgente que fala, Kelly Freitas, neuropsicóloga, supervisora do Serviço de Estimulação e Habilitação do Instituto Jô Clemente. Kelly, como é que você está? Boa tarde. Olá, boa tarde, Mauro. Muito obrigada pelo convite, pela participação e espero contribuir aí para todos os ouvintes, tirando suas dúvidas. Muito obrigada. Muito obrigado pela presença. E o doutor Aônio Genículo Vieira, cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implantes. Tudo bem, doutor Aônio? Bem-vindo. Obrigado por colaborar sempre com o Gente que Fala. Tudo bem, Mauro? Bom estar com vocês aqui no programa, aprendendo sempre. E é uma honra muito grande poder participar do programa. Grande abraço a todos. A doutora Aônio, indo aqui no sentido do que o doutor Aônio destacou, sempre aprendendo. Vamos então ao nosso primeiro assunto desta quarta-feira, como eu destaco, sempre com as questões da saúde, bem-estar e comportamento por aqui. Olha, pessoal, o relatório Global World Mental Health Day 2024, em português significa Dia Mental da Saúde Mental, ou Dia Mundial da Saúde Mental 2024, relatório esse realizado pelo Instituto Ipsos, mostra que o Brasil é o quarto país mais estressado do mundo, atrás apenas do Chile, que é o primeiro, a Suécia e depois a Austrália. Esse estudo foi feito com adultos entre 18 e 74 anos de idade e concluiu que 77% da população brasileira já refletiu sobre a importância de cuidar da saúde mental. E para os participantes da pesquisa, este é o principal problema de saúde enfrentado hoje no país. Em 2018, apenas 18% dos entrevistados tinham essa opinião. Eu começo esse tema com o Rodrigo de Aquino. Veja só, Rodrigo, 77% da população brasileira hoje em dia diz que já refletiu sobre a importância de cuidar da saúde mental, de acordo com essa pesquisa. E olha, há 7 anos, ou seja, em 2018, apenas 18% dos entrevistados pensavam assim. Tudo isso nos leva a crer que, nesse meio do caminho, com pandemia, esse percentual aí se elevou bastante e mexeu com as pessoas que passaram a se preocupar com esse tema. Como é que você avalia esses resultados? Você sabe, Mauro, que antes da pandemia já se imaginava que em 2020 a gente teria uma pandemia de ansiedade, né? E aí, com a chegada da pandemia, isso teve uma aceleração tremenda. Então, a gente tem um modelo hoje, um sistema de vida que oprime as pessoas, que deixa com que elas não se sintam com a capacidade de entregar o melhor que elas têm. As relações humanas estão cada vez mais tensas. As relações profissionais, né, a pressão por questões econômicas, financeiras, também impactam muito na realização dessas pessoas e no seu bem-estar.
E aí, com a chegada da pandemia, como você bem colocou, isso teve uma aceleração tremenda, e aí esse salto, né, de 18% para mais de 50% dos brasileiros aplicando, detectando que não estão com a sua saúde mental bem desenvolvida, isso é um grande alerta. E vale a pena a gente só destacar o seguinte, que hoje, toda a terceira, quarta-feira de outubro, se comemora o Dia Mundial da Dignidade. Então, hoje, 16 de outubro, é o Dia Mundial da Dignidade. E é o seguinte, não há saúde mental, não há felicidade, não há florescimento se a gente não tem dignidade. A dignidade é a porta de entrada para todos esses estados mentais positivos, né? Então, eu acho interessante a gente estar hoje reunidos aqui para a gente falar sobre todos esses assuntos e lembrar que a dignidade, ela é a capacidade de a gente se humanizar, né? Então, enquanto a gente se deixar levar por sistemas mais mecanizados e mais robotizados, a gente sempre vai estar colocando a nossa dignidade e a nossa saúde mental em risco. Em que medida a falta de dignidade compromete a questão da felicidade? Você que é um especialista nessa área e compromete a ponto de levar a esse estado de estresse que nós estamos falando aqui. O Brasil é o quarto do mundo mais estressado. Perfeito. Porque a dignidade, ela é quando o ser humano ele tem a sua humanidade preservada. E aí vamos colocar 4 pilares aqui que estabelecem o que é uma dignidade. Então, ter consciência de quem a pessoa é, do que ela pode, do que ela não pode. A partir daí, a questão da liberdade. Quando a gente fala de liberdade, é um conceito muito amplo, não é só liberdade de expressão. Mas quando a pessoa ela entende que ela não pode sair, mudar de emprego, por exemplo, ela está presa em algum lugar. Então, ela acaba se submetendo a muitas situações porque ela não tem a liberdade de sair. Uma mulher, por exemplo, que ela vive uma situação de opressão dentro de casa, ela tem a sua liberdade cerceada. Né? A partir daí, ela não tem a sua segurança emocional, física, emocional, mental preservada. E aí isso interfere na sua confiança de saber que ela pode virar o jogo, que ela pode encarar os desafios da vida. Isso aqui é um princípio básico para a gente conseguir entender como esses 4 pilares eles estão intimamente ligados com a questão da saúde mental. A partir do momento que você tem a sua identidade maculada, como que você vai ter uma saúde mental preservada? A partir do momento que você entende que você está refém de alguma situação, seja de um trabalho, seja de uma relação tóxica, seja de uma sociedade, de um ambiente social que te oprime, né? Como que você vai entender que você está com a sua saúde mental preservada? E aí a gente vai colocar isso em todas as esferas. Né? É importante a gente entender que eu não estou falando só de pessoas que não têm privilégios financeiros, mas tudo isso vai, em alguma escala, impactar nas pessoas. Então, eu acho que a dignidade, quando a gente fala aqui, tem uma frase que é linda, né, que a felicidade ela está na jornada. Mas felicidade, ela não tem atalho. Então, o que acontece? É a dignidade, quando você coloca todo mundo no mesmo ponto de partida, que você cria uma sociedade mais feliz, com mais bem-estar, e ela consegue ter um desenvolvimento sustentável. Eu acho que esses são importantes para a gente falar. Kelly Freitas, a partir da sua área de atuação, essa análise. O Brasil é o quarto país mais estressado do mundo, atrás do Chile, da Suécia e da Austrália, de acordo com esse estudo, que aponta também que 77% da população brasileira já refletiu sobre a importância de cuidar da saúde mental, um salto percentual enorme. Aí, antes de 2018, apenas 18% dos entrevistados tinham essa opinião. Como é que você avalia? O que esse resultado nos aponta? Eu concordo muito com o que o Rodrigo falou, né? A gente já tinha essa previsão de aumento, né? Eu acho que o acesso excessivo às informações, essa rapidez que as informações chegam para nós, elas auxiliam, né? Elas contribuem com esse nível de estresse e a pandemia realmente acelerou esse processo. Aqui no Instituto Geo Clemente, nós trabalhamos com pessoas com deficiência intelectual. E no período da pandemia, essa foi uma grande preocupação para nós. Por quê? Porque para nós o isolamento já foi muito difícil, né, de quebrar essa rotina, nossa rotina de trabalho. E para as pessoas com deficiência intelectual, que já costumam ter uma rotina fixa, e quando essa quebra acontece de forma muito brusca, é muito difícil de compreender
o porquê que não pode mais frequentar terapia, ou porquê que não pode mais frequentar um instituto, por exemplo. Então, no período da pandemia, nós fizemos uma força-tarefa aqui para poder ouvir essas famílias, ouvir essas pessoas que são atendidas por nós, para poder promover, inclusive, atividades que elas pudessem realizar nesse período, né, dentro de casa. A gente fazia esse acompanhamento, porque a gente sabia que isso seria um impacto brutal na vida deles. Então, realmente, foi algo que trouxe, ainda traz muito impacto para nós, todos, como população geral, e aqui a gente sentiu isso muito fortemente na vida das pessoas com deficiência intelectual. Doutora Aônio, o estresse faz mal para a mente, faz mal para o corpo, faz mal para os dentes, né? A gente É aperta os mal para dentes os com... dentes. Bruxismo, apertamento dental. O estresse é terrível para ele. E realmente a pessoa que não se cuida com relação ao estresse, ele acaba ficando sem dentes, porque o desgaste dos dentes, o bruxismo, o estresse conduz a pessoa para o bruxismo. E tem que procurar cuidados com um profissional cirurgião dentista. Eu percebo isso, os pacientes no consultório que chegam, né, até hoje, que eu vejo que na época da pandemia foi feito um trabalho de marketing muito grande para botar o terror na população mundial, não foi só no Brasil. Do fique em casa, use máscara, fique 3 metros de distância. Então deixou a população em geral com medo. E o medo gera o estresse, não tem jeito. Aumenta o cortisol. Eu vejo hoje ainda pessoas chegando com máscara no consultório, eu vejo pessoas andando com máscara na rua. E até ontem mesmo chegou um paciente com máscara. Eu falei: você está gripado? Você está resfriado? Por que o uso da máscara? Por causa da Covid, eu tenho medo da Covid. E eu creio que os órgãos de saúde, eu acho que deveriam alertar a população para tirar esse estresse que causaram para todo mundo, né? E é terrível. O marketing foi muito bem feito a nível mundial de gerar esse estresse, e a população continua no estresse. O que eu oriento para quem estiver ouvindo agora é procurar sair dessa vibe desse estresse da Covid, que o negócio não é bem assim. O vírus mudou, né? Não é mais aquela agressividade que ele tinha de contaminação, de matar, não é mais. Hoje é como se fosse uma gripe, um resfriado. E para a pessoa ficar bem, procurar fazer meditação, uma prática meditativa que ajuda muito. E eu ajudo no consultório as pessoas com estresse na parte do bruxismo, do apertamento dental, que a gente utiliza placas interoclusais para não deixar um dente encostar no outro, aplicação de toxina botulínica, e tem também o óleo de CBD, o óleo de canabidiol também, que ajuda muito para tirar a ansiedade da pessoa e tirar o estresse. Doutor Eduardo Greco, a partir da sua área, também, né, o estresse é um problemão, né? Ataca o estômago, quem é que não sofre com aquela dorzinha na boca do estômago quando está estressado, né? Mauro, exatamente, né? Então, o Rodrigo e a Kelly situaram muito bem esse momento pós-pandemia do estresse, a saúde mental das pessoas. Passando pelo meu amigo aí, doutor Alonso, exatamente a mastigação, e traz para a gente aqui no consultório. Eu trabalho muito com obesidade e refluxo. Então, para vocês entenderem, esse mesmo aumento, né, de um número pequeno, 12%, hoje para 77%, a gente vê o índice de obesidade dos pacientes, quase 30% da população brasileira com o refluxo, 30% da população com refluxo. Quando a gente fala de obesidade, sobrepeso, 50% das pessoas com sobrepeso e 25% obesa. E da onde vem isso, Mauro? Exatamente dessa mudança do estresse, da ansiedade das pessoas. Então, o excesso dessa ansiedade leva as pessoas a não terem uma rotina ideal, a não buscar, eles perdem, né, a forma de alimentar, mastigam mal, pulam refeição, e aí você vai vendo o paciente começa a ter uma saúde digestiva horrível. Então, os pacientes, o estresse muda tudo. Então, o paciente tem um refluxo, você tem que correr atrás, você fala para ele: se você está uma semana, sabe, Mauro, na praia, descansando, você tem em algum momento dor no estômago, refluxo? Não, doutor, eu não sinto nada. Eu piso no meu trabalho, eu fico maluco. Né? A Kelly deve acompanhar muito essa situação diariamente. Aí você tem na obesidade, que o paciente obeso, ele é estressado, ele desconta na alimentação, na comida. Então, esse estresse gerou também uma pandemia na obesidade, uma pandemia no refluxo, os consultórios, as pessoas, porque eles deixaram de ter rotina,
eles estão cada vez mais se alimentando de qualquer maneira, então é muito importante a gente voltar primeiro, tratar essa ansiedade, buscar o equilíbrio do paciente, para ele poder começar e a gente tratar de uma maneira adequada esses sintomas todos, refluxo, gastrite, obesidade, algo muito marcante hoje em dia. Vou continuar nesse tema aqui, doutor Greco, a partir aqui da sua área, já que entramos com esse gancho aí da obesidade como reflexo do estresse, que é o assunto que a gente tratou até aqui, para dizer o seguinte: a busca por um estilo de vida saudável, pelo aquele desejo do corpo em forma, tudo isso está cada vez mais presente na sociedade. Mas as pessoas não conseguem, aquelas pessoas, né, que não conseguem alcançar os resultados desejados de emagrecimento, por exemplo, a cirurgia bariátrica, já há muitos anos, muito consolidada, é uma das soluções mais procuradas, apesar dos riscos que a gente sempre destaca e também do período de recuperação que é prolongado. Já a gastroplastia endoscópica vem sendo adotada como uma alternativa menos invasiva para quem deseja perder peso de forma eficiente e com menos riscos, né? Qual que é a diferença, doutor Greco, da gastroplastia endoscópica e da cirurgia bariátrica? Isso e aí um espaço importante aqui no Gente que Fala, da gente poder até esclarecer para as pessoas, né? Tão importante, Mauro, que assim, obesidade é uma doença, o pessoal todo aqui na mesa que trabalha com pacientes obesos, não tem cura. A obesidade tem controle. Então as pessoas acham que a cirurgia bariátrica vai resolver minha vida, a gastroplastia, não adianta. É mudar o estilo de vida, é mudar a sua rotina, é o apoio de uma equipe multidisciplinar, então acompanhamento nutricional e psicológico. Com isso, quando o paciente nos procura, é o que você disse. Doutor, mas eu já tentei de tudo, eu não quero mais tomar medicação, eu estou cansado de fazer dieta e não ter um resultado melhor. Então, para você estimular e você ajudar esses pacientes, você precisa entender o perfil desse paciente. Quando é um paciente que tem uma obesidade mórbida, que a gente fala, né? Tem uma continha rápida para o pessoal fazer em casa, que é o IMC, o índice de massa corpórea, que é o peso sobre a altura ao quadrado. Então, o peso dividido pela altura ao quadrado dá um número. Se esse número é acima de 40, é o obeso mórbido. Então, o obeso mórbido já tem problemas cardiovasculares, já tem problemas, riscos de trombose, já tem problemas de um infarto, né? A obesidade está muito importante. Você vai ter a cirurgia bariátrica como essa alternativa para o paciente que precisa perder muito peso. Ele vai perder 40% do peso dele. Só que a cirurgia bariátrica é um procedimento que a gente fala metabólico. É desabsortivo. O paciente deixa de absorver açúcar, gorduras, e ele passa a perder muito peso. Mas aí ele vai ter que conviver, cuidar dessa saúde mental dele, porque ele fica um desnutrido. Ele precisa repor vitamina, precisa repor ferro, né? 90% dos homens acabam tendendo para o alcoolismo, porque ele troca, substitui. Então, dá o pessoal que trabalha aí com a saúde mental, né? A Kelly ali vai ter que conviver com esse paciente. Então, a cirurgia bariátrica é uma decisão para aquele paciente. Ele não tem alternativa. Se eu for operar, é porque realmente o risco vale se correr em relação a tudo que ele tem que estar extremamente preparado. Quando a gente fala em gastroplastia endoscópica, termos difíceis médicos, né, Mauro? A medicina os caras adoram dificultar. Na verdade, é uma sutura do estômago, só que por endoscopia. Então, não é uma cirurgia. Ele é um procedimento feito por endoscopistas, que a gente realiza esse procedimento, para que seja um procedimento menos invasivo, não tão agressivo igual uma cirurgia bariátrica, porque ele não mexe com a absorção, ele não mexe com o intestino, é como se fosse uma cirurgia plástica no estômago. Então, esse estômago do paciente vai ficar um estômago menorzinho, reduzido de volume, com isso ele vai comer menos. Mas ele vai perder em torno de 20 a 25% do seu peso total, que é um número importante, é um número impactante. As medicações você não consegue isso. Mas é aquilo que a gente falou, para que paciente é esse procedimento? Então, é para aquele paciente que tem uma obesidade leve, aquele paciente que está precisando perder 10, 15, 20 quilos e já tentou de tudo e não quer, né, fazer a cirurgia bariátrica, que não tem indicação para bariátrica. Então, são procedimentos diferentes. A bariátrica para aquele obeso mórbido mais grave e hoje a sutura endoscópica para esse paciente que já fez várias tentativas, já fez várias situações e não está conseguindo perder 20%, 25% do seu peso. Mas reforçando, né? A gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional, para que o paciente tenha um resultado efetivo, perca peso e se mantenha no peso. Sabe, o que tem que discutir assim, perder peso é legal, a gente faz o paciente perder peso. Agora, manter esse paciente no peso é uma dificuldade de como fazer esse paciente se manter magro. Essa é a grande diferença. Ou seja, as cirurgias são diferentes, os procedimentos são diferentes, mas o acompanhamento é igual. Você tem a mesma equipe multidisciplinar para ambos os casos. Exatamente. Então, isso vai ser fundamental, trabalhar cada paciente, identificar o perfil,
o paciente que vai para a cirurgia, o paciente que vai para a gastroplastia. Fez o procedimento, essa equipe vai ser fundamental e o seu acompanhamento. Porque os pacientes, eles perdem peso muito rápido, sabe, Mauro? Então, eles ficam super felizes, super estimulados, voltam para a atividade física, têm a sua saúde mental melhor, diminui o estresse, diminui a ansiedade. Isso vai, só que a vida da pessoa, ela vai seguindo. Depois de 2, 3 anos, ele entra num platô. E a gente tem que acompanhar e segurar esse paciente, senão o que é muito comum hoje é reganho de peso. Então, a gente tem dados que 30% dos pacientes que fazem tratamento é um número grande. Eles acabam voltando a recuperar o seu peso. Por quê? Eles param, né, de fazer atividade, acontece alguma outra situação de estresse na vida, e aí ele começa a comer tudo de novo. Então, fazer esse acompanhamento, ter o paciente sempre ao nosso lado, vai ser fundamental. Quando ele começa a ganhar um pouquinho de peso, a gente já atua, não deixando ele voltar a ganhar peso de novo, porque não tem nada que faça que eu fiz aquilo, resolvi o meu problema 100%. Isso não vai ter. Então, é um acompanhamento médico. Você que vai procurar uma cirurgia, uma gastroplastia endoscópica, um tratamento para obesidade, medicação que seja, veja o médico, se tem equipe, se cuida da sua saúde mental, se cuida da sua cabeça, do seu, tudo que envolve para que a gente tenha um sucesso no tratamento. A obesidade é uma epidemia, é um problema de saúde pública, não é, doutor Eduardo Greco? É nesse sentido, é importante que todas as alternativas, né, todos os procedimentos, de preferência, né, claro, estejam à disposição de todos no sistema público de saúde. A gastroplastia está presente no SUS? Hoje o que a gente tem, né? A gente já tem a cirurgia bariátrica e a cirurgia bariátrica mais difundida já, até pelo tempo, né? E a gastroplastia endoscópica, o que a gente consegue hoje são em programas universitários. Então, a gente consegue aqui na Faculdade de Medicina do ABC, a gente consegue cursos, envolvimentos em que a gente consiga a gastroplastia. Lá na Faculdade de Medicina da USP também existem situações de projetos, de estudos que a gente vai incluindo esses pacientes. Mas, com certeza, seria muito maravilhoso, né, Mauro, um programa de saúde pública, né, para que a gente pudesse atingir mais pessoas nesse sentido. Se você combate a obesidade desde o início, ele é só um obeso leve. Você trata esse paciente com uma gastroplastia, ele não vai virar um obeso mórbido no futuro. Você vai evitar esse paciente desenvolver diabetes, hipertensão arterial, insuficiência coronariana, o grande custo que o paciente obeso hoje tem para o sistema. Então, se a gente conseguisse um programa, seria fantástico. Mas esse é o caminho, né? Toda política pública muitas vezes nasce na academia, né? Especialmente quando você fala aí da universidade pública. Exatamente. Então, o primeiro passo é a gente, dentro das universidades, então a gente tem a USP, a gente tem a Faculdade de Medicina do ABC, e no Brasil, a gente sabe que em Salvador também existe projeto já com as prefeituras, a gente já sabe que existe um projeto em Natal, agora em São Luís do Maranhão, então isso vai se aproximando do mundo acadêmico, os pacientes vão se tratando, e isso o governo vai entendendo que vale a pena a gente beneficiar mais pacientes e não ficar só os pacientes que utilizam hoje o sistema de saúde privado, o sistema, né, os convênios. Vamos linkar esse tema com a saúde bucal, não é, doutora Aônio? Porque toda Certo. essa todo o processo de digestão de alimentos começa onde? Começa pela boca, a partir do trabalho feito pelos dentes, né? Que precisam ser sempre muito bem cuidados a vida toda. E quando acontece a perda dentária, a reabilitação oral é a opção como um tratamento ideal para melhorar a mastigação, a autoestima e até a fala do paciente, não é, doutora Aônio? A reabilitação oral é muito importante, até na parte de emagrecimento, de controle, que o pessoal, o ser humano, ele precisa mastigar, os dentes foram feitos, o processo digestório começa na mastigação. E eu sempre oriento os meus pacientes mastigar pelo menos 25 vezes o alimento antes de fazer a deglutição, de engolir o alimento. E para isso ele precisa ter dente, não adianta. A gente reabilita o paciente para desdentados totais, com próteses totais removíveis, que é a famosa chapa, a dentadura. Só que essa dentadura, ela devolve para o paciente 30% de eficiência mastigatória. Ou seja, o paciente que usa a dentadura em cima e embaixo, ele só amassa o alimento, ele não consegue fazer o corte, fazer essa trituração desses alimentos. E nós temos as próteses, no caso, sobre implante. Quando ele é feito uma cirurgia de colocação de implantes para esse paciente, nós devolvemos para ele 98% de eficácia mastigatória. Se for essas próteses tipo protocolo,
Nós colocamos pelo menos 4 implantes inferiores e na parte da maxila superior 6 implantes e uma prótese fixa em cima. Com isso, a gente devolve para o paciente a eficiência mastigatória e a parte estética. E esses tratamentos, às vezes, Mauro, não são rápidos. Ontem mesmo eu terminei um caso de reabilitação oral que a paciente perdeu toda a dimensão vertical da face, porque os dentes entraram em colapso, diminuiu a dimensão vertical de oclusão, a dimensão vertical da face, então muda a estética até do paciente. Uma paciente que deixou o negócio rolar, perda de dente, e o negócio vai entrando num colapso para a gente poder reabilitar. Você veja, o tratamento dela eu comecei em agosto de 2023 e finalizei, bem dizer, ontem o tratamento. Foi feito tratamento para ela. Primeiro a gente começa na reabilitação oral, reabilitar o periodonto, o tecido de sustentação do dente, que é o osso, as gengivas. Então é feito um tratamento periodontal, devolver saúde bucal para o paciente. Depois disso foi feito enxertos ósseos, para posteriormente a gente conseguir fazer os implantes. E esse tratamento ele tem um tempo, que quando nós fazemos um enxerto, esse enxerto ele tem um prazo para a gente poder intervir e colocar esse implante. Esse prazo vai de 6 a 8 meses, dependendo da saúde geral do paciente. Aí é colocado os implantes, esses implantes nós temos que aguardar também pelo menos de 4 a 6 meses, conforme o caso, para depois pôr a carga e devolver a mastigação para esse paciente. A mastigação efetiva de 98% da eficácia mastigatória. E devolvemos também a estética para o paciente. É um conjunto geral. E para isso, primeiro, o paciente, nós temos que fazer um planejamento para essa pessoa. Cada caso é um caso individual, nós não podemos generalizar. Fazer, para esse paciente é isso, isso. Não, cada caso é um caso e tem que ser feito estudos em cima dessa pessoa. Nós começamos com a tomografia computadorizada, que é para ver se o paciente tem qualidade óssea e quantidade óssea suficiente para poder fazer os implantes ou as próteses. No caso, o paciente tem qualidade óssea, mas não tem quantidade, aí a gente tem que partir para o enxerto ósseo. Aí nós temos que avaliar a saúde geral do paciente, exames bioquímicos de saúde, colesterol, fazer uma investigação com exames laboratoriais para deixar esse paciente equalizado para uma cirurgia. Aí é feita a cirurgia do enxerto, aguarda para fazer a cirurgia do implante, a colocação das próteses. Então, esse tratamento é longo, às vezes até rápido, mas a gente consegue devolver para esse paciente uma saúde bucal, uma saúde mastigatória, uma saúde estética para essa pessoa. Melhora o íntimo da pessoa, melhora o astral, melhora o estresse, porque é terrível a pessoa não conseguir sorrir, mostrando os dentes, tem que esconder, né? É aquele constrangimento de mostrar os dentes. E essa reabilitação oral, a gente consegue, com isso, devolver para ele saúde. E desde que ele consiga também, depois, seguir os passos e dar a manutenção dessa reabilitação. Aí eu oriento o paciente a retornar no consultório de 6 em 6 meses. Ele não pode fazer a reabilitação e deixa para lá. Não, tem que ser agendado o retorno, ver se ele está fazendo a higiene correta dessa reabilitação, ver se os dentes estão bem conservados e a gente consegue devolver a saúde e melhorar a mastigação também, a digestão da pessoa. Mauro, se eu puder só falar um ponto em cima do que o Aurélio, rapidinho, que ele falou uma coisa muito importante, eu trabalho muito com endoscopia, né, Mauro? O maior desespero, Aurélio, o paciente ele chega para fazer o exame de endoscopia pela boca e tem que tirar a prótese, aquela situação, eles morrem de vergonha, eles não querem tirar na frente de ninguém, né? Só, doutor, pode tirar só no momento do exame, mesmo, eu posso estar dormindo e tirar, então, o que você pontuou, Antônio, é uma coisa muito importante para o bem-estar das pessoas. Rodrigo, essa questão dentária compromete muito também a sensação de felicidade, né? Quando você não consegue sorrir adequadamente por conta, né, dessa vergonha, dos dentes mal cuidados ou da falta de dentes, né? Compromete o estado de felicidade, certamente.
O doutor Eduardo e o doutor Aônio trouxeram dois pontos que são muito importantes para a gente falar, que é a questão da autoestima, né? Quando você. E aí você tem. Porque é um ciclo que a gente não sabe muito bem onde começa. Se é a ansiedade que vai gerar a compulsão por comer e que vai gerar a obesidade, se é a ansiedade, daí a ansiedade que vai gerar o bruxismo e que daí você vai. Tudo, na verdade, você percebe que elas estão intimamente interligadas. E eu não gosto de colocar como, apesar de ser o início, geralmente é no nosso comportamento, no nosso jeito de pensar e interpretar o mundo. O jeito de você mudar esse sistema pode ser através de uma visita ao Dr. Aônio ou através da visita do Dr. Greco, que vai ter esse movimento de autoestima, de redescoberta, né? Mais uma vez, de liberdade. Quando você é compulsivo, vamos lembrar da liberdade que eu falei lá da dignidade, né? Quando a pessoa ela está presa numa compulsão alimentar, quando a pessoa está presa num sistema de ansiedade, e que ela não consegue sair daquele lugar, isso interfere na sua capacidade de ter mais saúde mental e de estar presente na vida e de sorrir, né? E esse sorriso, muitas vezes a pessoa que está com obesidade mórbida, ela quer sair de casa, doutor Greco? Ela não quer sair de casa, então ela está presa dentro de casa, ela não tem essa liberdade, porque sua segurança e sua confiança foram minadas em algum lugar. Então, quando você tem acesso à saúde de todos os tipos, né, a saúde bucal, a saúde gástrica, a saúde mental, tudo isso vai gerar para você a capacidade de você ter mais relacionamentos positivos, você vai ter mais emoções positivas, você vai ter a capacidade de se realizar, você vai conseguir, e aí é muito importante a gente, nesses dois movimentos, tanto o Dr. Greco quanto o Dr. Aônio falar dessa supervisão constante, né, das equipes multidisciplinares, é porque você consegue medir as pequenas conquistas. A gente celebrar, né, as realizações que a gente tem, seja da perda de peso, da diminuição do bruxismo porque está usando a placa, ou porque fez a manutenção com os pinos na boca, e aí você consegue entender que tem a sustentação dessa saúde mental e dessa saúde física, isso interfere na saúde mental da pessoa. Né? Então, isso é muito importante da gente ter, mais de qualquer coisa, é a frequência desse cuidado. Não é você ter um cuidado esparso, é você ter o cuidado e ter a frequência desse cuidado para que a saúde mental e a saúde física da pessoa seja preservada. Olha só, um projeto, um trabalho capaz de estimular o sorriso, estimular a exposição dos dentes, né? Kelly, a gente vai falar sobre a Fundação Elijas e o Instituto Jô Clemente. Conjuntamente, eles inauguraram um serviço de terapia de estimulação sensorial voltado para pessoas com deficiência intelectual e síndrome de Down. É assim, são duas salas que ficam no Itaim Bibi, zona sul da capital, e que são equipadas para proporcionar experiências imersivas aos pacientes, estimulando os sentidos, o autoconhecimento e a reorganização das funções neurais. Como é que surge esse trabalho, esse projeto? Conta para a gente, Kelly. Bom, o serviço de estimulação e habilitação, ele é um serviço de terapias para reabilitação das pessoas com deficiência intelectual, síndrome de Down e atraso do desenvolvimento. É um serviço que no Instituto Jô Clemente já tem bastante tempo, ele teve início ali na década de 80, e hoje ele é um serviço que proporciona para essas pessoas um atendimento multidisciplinar, e nós estamos divididos na região de São Paulo em 5 regiões que são mais extremas, fazendo esse atendimento multidisciplinar para pessoas através do atendimento do SUS. E aí a gente está fazendo um atendimento na área de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, psicomotricidade, pensando no desenvolvimento pleno dessas pessoas com síndrome de Down, deficiência intelectual. E aí eu acho que vai muito de encontro com o que o Rodrigo falou, que a gente, através desses atendimentos, eles ficam conosco desde bebezinho, que eles chegam, e ficam até a faixa ali dos 14, 15 anos de idade. E como eles têm muita dificuldade de ter autonomia, eles precisam desse apoio, a gente, com esse trabalho multidisciplinar, proporciona isso, para que eles consigam ter a sua própria independência, para que eles desenvolvam a sua autoestima, para que eles alcancem essa felicidade. E através do projeto da Sala de Estimulação Sensorial, nós trouxemos um modelo diferente de atendimento,
para poder usar as duas salas, né? Cada uma delas tem um objetivo específico. A sala branca, como você falou, Mauro, ela traz um atendimento mais inovador, mais tecnológico, com pisos interativos, com jogos interativos, é, trabalhando toda essa questão de autonomia, porque tem vários jogos, por exemplo, do que fazer numa situação, por exemplo, reciclagem de lixo, qual lixo eu tenho que destinar né, um mais específico. Já a sala negra, ela trabalha mais as questões atencionais, de concentração. Então, através dos nossos atendimentos, todas as especialidades conseguem utilizar essas duas salas trabalhando todos esses pontos que são extremamente importantes para que eles consigam ter a sua autonomia e independência. A criação dessa sala foi em parceria com a Fundação Beneficente Elijah Glixmani. Nós fizemos esse projeto, apresentamos para eles, fomos aprovados e tivemos o fomento aí para conseguir proporcionar esses atendimentos para a nossa população. Você falou das duas salas, uma clara e a outra escura. A escura ela é mais voltada para os pacientes da síndrome do espectro autista, não? Na verdade, as duas salas elas são utilizadas para todos os tipos de transtornos do neurodesenvolvimento, não só o autismo. Mas neste momento a gente está focando nos atendimentos das crianças e adolescentes com síndrome de Down e deficiência intelectual. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente atende cerca de 1.300 crianças por mês. Realizamos 12 mil terapias por mês. Então, contando todas as unidades, né? Então, ela é sim útil para pessoas também do espectro autista, mas neste momento a gente está trabalhando muito fortemente as questões sensoriais, de atenção e de comportamento com as nossas crianças atendidas. Atende pelo SUS, como é que tem alguma parceria? Tem alguma novidade nesse sentido? Não, eu Então, cheguei a ver alguma reportagem recente em alguma emissora, acho que vai nesse sentido, não? isso, a gente faz e a gente está destinando esses atendimentos todos 100% para o SUS. Então, hoje a gente fica ali na unidade do Itaim Bibi, mas a gente vai expandir para as outras unidades também. A chegada do paciente para o nosso atendimento é via unidade básica de saúde, então nós temos agendas que são reguladas pela prefeitura, então todos os pacientes são encaminhados pela UBS de referência, né, unidade básica de saúde, fazem uma avaliação e aí eles entram para os nossos atendimentos todos multidisciplinares. E cada um deles, de acordo com a faixa etária, ele tem uma programação terapêutica específica. E para os mais velhos, a gente desenvolve, então, toda essa parte de autonomia e independência. Qual a possibilidade de expansão desse trabalho para outros bairros de São Paulo, né? A cidade é tão grande, até para a região metropolitana e o interior. A gente tem hoje atuação especificamente dessas terapias no município de São Paulo. Hoje a gente tem unidade na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste e Centro-Oeste. Então, a gente fica dentro a gente chama de equipamentos públicos de saúde, né? Então, a gente está dentro da unidade básica de saúde, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde. Então, hoje a gente tem esse acesso mais territorializado para poder permitir o acesso mais fácil das famílias, porque os atendimentos são semanais. Então, se a gente tem um acesso, uma única unidade, por exemplo, numa região mais central, as pessoas que são mais distantes, por exemplo, nós temos uma unidade em Parelheiros, então fica mais próximo delas. Temos uma unidade em Itaquera, no Jaraguá, então a gente consegue ficar próximo da residência da família, favorecendo aí a ida delas terapias. Mas em todas as unidades, a mesma proposta são as duas salas de estimulação sensorial ou só a do Itaim Bibi é que vai nesse sentido? Isso. A gente tem as duas salas somente na unidade do Itaim Bibi, por ser uma unidade própria do Instituto Geo Clemente, mas todas as crianças atendidas no serviço têm acesso. A gente está desenvolvendo todo um cronograma para que todas elas venham até a unidade do Itaim. Claro, tem a questão da distância, mas a gente está desenvolvendo todo esse cronograma para que todas tenham o mesmo acesso das crianças que são atendidas no Itaim. Bom, o caminho para chegar lá, então, é a porta da unidade básica de saúde do município. Isso, eles são encaminhados, né, para a reabilitação multiprofissional, e aí o regulador da unidade básica de saúde faz o agendamento de avaliação para nós. Assim que faz o agendamento, nós realizamos a avaliação,
tendo o perfil que a gente atende, a gente já começa os atendimentos. O feedback que vocês têm, as respostas, enfim, o que as famílias trazem no dia a dia em relação aos pacientes que estão com vocês? Eles têm, assim, é muito comum a gente ter um paciente que chega bebê e eles ficam conosco a vida toda, né? Eles, na estimulação e depois eles seguem para outros segmentos aqui dentro do Instituto. Então, é muito gratificante, a gente recebe muito esse retorno das famílias, porque eles chegam com muitos receios, com muitos medos, porque é uma criança com síndrome de Down, por exemplo, tem o medo de que será que vai falar, será que vai andar? Então, quando eles conseguem ver, até mesmo os que já estão mais velhos, que já evoluíram, e eles mesmos vivenciam a evolução do próprio filho, é muito gostoso, gratificante ouvir esse feedback, esse retorno das famílias, né, de que os seus filhos estão conseguindo acompanhar. E aí, quando chega ali na fase dos 13, 12 anos, que a gente faz algumas atividades, por exemplo, de levar eles no mercado próximo, para eles comprarem alguma coisa, trabalha com as parcerias do próprio bairro onde a gente está inserida, é bem gostoso de ver, assim, que as crianças se viram, auxiliam, ajudam, e depois eles seguem para outras áreas aqui dentro do Instituto, por exemplo, para a inclusão profissional, né, através do emprego apoiado, para os atendimentos diversos que a gente tem aqui. Ô, Mauro, posso fazer uma pergunta para Kelly? Hein, Rodrigo? Primeiro, parabéns pelo trabalho, é lindo. E assim, a gente sabe que a família dessa, a gente está falando sobre saúde mental e sobre estresse hoje, né? A gente sabe que a família, geralmente, a mãe dessas crianças é que são as responsáveis por isso, e elas têm um alto índice de estresse, muitas delas acabam desenvolvendo compulsão alimentar, e a gente vai pegar todo esse circuito aqui dos convidados. Queria saber se vocês têm algum trabalho que ajuda, que apoia a cuidar de quem cuida, né? Que cuida de quem cuida. Como fala um pouco sobre isso, porque acho que é importante, nesse dia que a gente está falando sobre saúde mental, sobre estresse, importante a gente fazer, e dignidade, né? Como é importante a gente também divulgar essa parte do trabalho de vocês. Sim, sim. A gente tem enquanto as crianças, né, na estimulação e habilitação, estão em atendimento com a equipe de terapia, os pais estão realizando grupo de pais com os psicólogos e assistentes sociais. Então, esse já faz parte do nosso protocolo de atendimento, trabalhando ali as demandas que aparecem ao longo da vida, né, do desenvolvimento do filho. E realmente, sim, a maioria são as mães que trazem, muitas vezes mães solo e que precisam de todo esse apoio. Um outro serviço que a gente tem bastante assim, é muito importante que dá continuidade no atendimento do paciente aqui no Instituto, dentro do serviço de longevidade, que é a continuidade, quando ele faz 14 ele segue em outro serviço, a gente também tem outros grupos de pais, tem vários outros programas, então a família ela é muito bem assistida junto com o filho. E quando eles chegam, muitas vezes, por exemplo, a gente tem um bebê que chegou na estimulação para poder fazer atendimento e a família que tem esse receio, né? O que vai ser do meu filho no futuro? A gente tem um programa muito bonito que chama Programa Momento da Notícia, em que pais são acionados, esses pais são pais de pessoas com síndrome de Down, que já passaram por tudo isso, hoje os filhos são adultos, estão trabalhando, são totalmente dependentes, esses pais são chamados, eles são voluntários, são chamados para ir na unidade para acolher essa família que está chegando. Então, a gente tem todo o olhar para a família, porque a gente já sabe que se a família não é parceira ali do atendimento, a evolução da criança ela vai ser um pouquinho mais difícil de acontecer. Muito bom, Obrigado. gente. E próximo tema do programa Gente que Fala, pela 365, a sua rádio de todos os dias, OLTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. Às 5 da tarde, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e depois, mais tarde, às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. O Brasil vive uma epidemia de vício em apostas online. Isso é fato. E o endividamento causado por conta dos gastos dos jogadores está prejudicando as famílias, né? Vejam só, o site Reclame Aqui recebeu nos últimos 6 meses 623 reclamações sobre apostas esportivas, e algumas delas falam sobre casos de crianças que usaram o cartão de crédito dos pais para jogar. E além do impacto sobre a renda, há também os efeitos na saúde mental
causados pelas chamadas bets. Qual é o alerta, Rodrigo? Mauro, olha só, a gente está falando de compulsão, de uma sociedade compulsiva, de uma sociedade que completamente insatisfeita com o seu ser e estar, né? Então são pessoas que estão têm a compulsão pela comida, pela bebida e pelo jogo. Isso vai sendo tão naturalizado que as crianças estão jogando. E eu, assim, me dá licença que só para eu falar os números da Unicef, que é o seguinte, a Unicef revela que 22% dos jovens apostaram pela primeira vez aos 11 anos de idade ou menos. E 78% começaram com 12%, com 12 anos ou mais. E que hoje você tem um programa social que é o Pé de Meia e que já tem alguns estudantes que recebem esse dinheiro para apoiar o seu estudo e eles usam esse dinheiro para fazer o quê? Apostas. É uma sociedade que vem mostrando para essas crianças, para esses jovens, que é o seguinte, será que vale a pena trabalhar? Será que vale a pena eu estudar? Né? Tudo tá no glamour, tudo tá na questão do ele deu sorte e virou um jogador de futebol. Ele deu sorte e virou um influencer. Né? As pessoas elas estão sempre procurando, como eu falei em um dado momento, felicidade não tem atalho. E as pessoas estão procurando o atalho. Né? E aí, nessa compulsão, e aí tem muito a ver, e o doutor, ele pode falar, o doutor Grego pode falar um pouco mais depois sobre a ação da dopamina no cérebro, né? Que é o seguinte, como você tem essa questão da repetição, a gente começou pelo mundo dos likes, quero like, 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 e agora eu quero o quê? Quero comprar, 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 jogar, 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 sem a pessoa ter noção, sem ter autonomia diante desse desejo compulsivo. Mais uma vez eu estou falando o quê? Ausência de liberdade, ausência de consciência, né? E aí a gente vê como eles acabam repetindo o padrão, esses jovens acabam repetindo o padrão do pai e da mãe, que a gente não pode culpá-los, a gente tem que colocar uma questão de consciência de como a nossa sociedade vem estabelecendo todas essas coisas, e a liberdade, né? O fato de, e aí mudando o conceito da palavra liberdade, como que essas empresas acabaram entrando no nosso país de jeito irregular, e que agora estão se preocupando em colocar os limites dentro desses esses cassinos online, né? Você tem hoje o Ministério da Saúde também falando sobre isso, sobre o impacto que tudo isso teve, não só na economia, né? Porque é muito maluco, quando a gente fala de felicidade e bem-estar, não é só sobre você criar um exército de zumbis sorridentes. Entendam que, assim, quando as pessoas elas estão jogando, elas perdem o controle, então elas perdem sua liberdade. A gente estava colocando dinheiro do nosso país fora, então a gente também, o país também empobrece. Você faz com que essa população não tenha habilidade para poder, deixa de estudar, deixa de se desenvolver, porque ela quer a questão do estalar de dedos, o milagre, tudo vai acontecer na minha vida. Então a gente precisa rever muito essa questão desses valores mesmo. Interessante esse conceito de que o jogo vai promover um crescimento da economia por conta da arrecadação de impostos, né? Sem pensar no quanto os efeitos sobre a saúde vai gerar de necessidade de tratamento, o quanto isso vai representar de perda também financeira para as próprias famílias. Tudo isso pode ser muito maior, né, do que essa ideia inicial de que o jogo vai movimentar e o país vai crescer né? Enfim, toda essa situação que faz com que as pessoas embarquem cada vez mais no jogo. O importante é a gente criar, eu chamo sempre esse nome de polos de felicidade. Né? É importante a gente, e o Jonathan Haidt, que acabou de lançar um livro chamado Geração Ansiosa, ele também fala sobre isso, a importância de você ter espaços onde esse jovem ele saia da frente da tela e vá poder brincar, jogar, correr, ele pode tocar música. Então, hoje ele não quer mais ficar numa rodinha tocando violão, mas que tenha uma mesa de som para poder fazer beatbox, para poder fazer rap, para poder fazer funk, para poder fazer o que for, mas em coletividade. É importante a gente criar pontos onde as pessoas se ressocializem, se humanizem novamente, para elas poderem resgatar a sua humanidade. Né? Quando elas ficam presas dentro das telas, elas estão abrindo mão da sua liberdade, logo eles estão abrindo mão da sua dignidade. Então, é uma trama muito complexa, né, que envolve saúde mental, crescimento sustentável da sociedade e tudo mais.
Gente, perguntas da nossa audiência, vamos a elas. Tem perguntas aqui para todo mundo. Eu vou pedir bastante brevidade nas respostas para a gente conseguir chegar no final e atender toda a nossa audiência, tá bom? O Rodrigo está falando, então eu vou com você e quem está com a gente todos os dias participando é o Jaime. Valeu, Jaime, mais uma vez. Ele quer saber, Rodrigo, em que medida a religião e a fé podem contribuir para o bem-estar e a felicidade de cada um, de cada pessoa. A espiritualidade é uma força de caráter muito, e a transcendência é uma virtude que a gente entende que ela ajuda ao desenvolvimento da felicidade, do bem-estar, mas quando a gente fala de virtude, virtude está sempre no meio do caminho. A gente tem que tomar cuidado para que essa fé e essa espiritualidade não vire fanatismo, porque dela vira uma outra compulsão que adoece as pessoas. Então, quando a religiosidade e a espiritualidade ela te leva ao meio do caminho, te leva ao equilíbrio, ela vai ser super funcional para a felicidade e a saúde mental da população. Doutora Ônio, a Rosana está com a gente, ela pergunta sobre essa questão de preço, né, em relação ao tratamento de reabilitação oral, como é que isso está, né, se é acessível. É muito acessível porque foi globalizado a odontologia e, inclusive, as empresas que estão fora do Brasil, eles subsidiam para nós termos acesso melhor de compra. Então, eu compro um implante aqui suíço mais barato do que na Suíça. Mas, fora isso, hoje no Brasil nós temos empresas maravilhosas que têm produtos tão bons quanto aos importados por um preço muito melhor, porque você não tem a taxa de importação. Hoje, uma cirurgia de implante é o custo de de um tratamento de canal. Páreo a páreo ali, é pareado. Então, está muito fácil e é só querer reabilitar que nós temos acesso. Inclusive, eu recebo pacientes do mundo inteiro, porque a odontologia aqui no Brasil, ela é bem em conta. Então, eu recebo pacientes de fora que, com o custo que eles fazem lá fora, eles conseguem vir para o Brasil, fazer o tratamento, vir passear e voltar para o país deles. Doutora Ônio, outra pergunta aqui, então, da Rosana já foi respondida, agora do Jaime também. Ele quer saber se as pessoas, os idosos, né, as pessoas que têm, que usam dentadura há muito tempo e têm uma consequente insuficiência óssea, ele trata assim aqui na pergunta, se elas estão impossibilitadas da aplicação de implantes. Não, não tem idade. A colocação no implante tem limite de idade para ser colocado de 22 anos, 21 anos. A partir, porque ainda não teve o crescimento ósseo total da ossatura, né? E depois dos 21 anos, aí vai depender muito da saúde geral do paciente. Então, não tem restrições, contraindicações. É só querer, a gente faz a avaliação, que estiver precisando melhorar, a gente, com uma equipe multidisciplinar de médicos, a gente encaminha para equalizar a pessoa, para ela ter saúde correta para poder receber os implantes. Kelly, olha, o Jaime mandou pergunta para todo mundo aqui. Para você também, a partir de quais sintomas devem ser, um neuropsicólogo deve ser procurado? Olha, a situação do neuropsicólogo ela é muito ampla, né? A gente atende desde da criança pequena que tem um atraso de desenvolvimento, atua no diagnóstico de deficiência intelectual, de transtornos do neurodesenvolvimento, de transtornos de aprendizagem, TDAH, por exemplo, como é muito, né, conhecido, e também na vida adulta e idoso, no diagnóstico, no auxílio diagnóstico para demências, por exemplo. Então, ela é muito ampla e aí cabe o encaminhamento de um médico ou outro profissional da saúde. Doutor Eduardo Greco, em poucos segundos também, a pergunta mais uma aqui do Jaime. Há comprovação científica de que uma injeção por semana para tratamento da obesidade é eficiente e sem risco? Obrigado, Jaime. Existem comprovações científicas, né? Então, as drogas que são utilizadas, liraglutida, semaglutida, que são essas drogas para obesidade, elas têm realmente um efeito, porém, não pode ser o que está acontecendo, né? Eu tomei porque o meu vizinho está tomando e vai na farmácia sem prescrição e compra. Procure um profissional, veja a dose correta, se você tem indicação, ela pode trazer problemas para o seu pâncreas, para o seu fígado, então tem que fazer uma série de exames antes de iniciar qualquer tratamento médico. Ele está falando das canetas, certamente, né? O médico, para fazer essa prescrição, é o gastro, é o endocrinologista, qual que é o profissional? O endocrinologista, nós, endoscopistas bariátricos, que trabalhamos com obesidade, o próprio cirurgião bariátrico. Então,
tem que profissional, e principalmente é o endocrinologista que hoje trata com medicação. Então, procure o médico de uma maneira correta. Gente, vamos para as despedidas aqui bem brevemente, 5 segundos para cada um. As despedidas e os canais. Doutor Eduardo, primeiro. Agradeço, Mauro, muito obrigado pela oportunidade. Eduardo_Greco, meu Instagram, e estou à disposição no que for necessário. Um forte abraço a todos os participantes aqui da mesa. Kelly Freitas, despedidas e canais. Eu agradeço a oportunidade, a participação. Os nossos canais aqui, nossas redes sociais é o @Instituto Geoclemente. Doutor Aônio, despedida e canais também, 5 segundos. Abraço a todos, parabéns a Kelly pelo excelente trabalho. E o canal é Instagram, dr_Aônio Vieira. Rodrigo de Aquino, despedida e canais. Todas as minhas redes sociais são @Rodrigo de Aquino. E procurem saber sobre os 2 sentimentos positivos. Muito bom, gente. Obrigado aqui pelas presenças, em nome de toda a nossa equipe do programa Gente que Fala. Estiveram com a gente hoje o Rodrigo de Aquino, comunicólogo, executivo na área do bem-estar, felicidade, entretenimento com impacto social, embaixador da ONG 2 Sentimentos Positivos e também fundador do Instituto Dignamente. Doutor Eduardo Greco, médico gastrocirurgião, endoscopista da Clínica Eduardo Greco, também professor da Faculdade de Medicina do ABC. Kelly Freitas, neuropsicóloga, supervisora do Serviço de Estimulação e Habilitação do Instituto Joclemente, e doutor Aônio Genículo Vieira, cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implantes. Muito obrigado, gente, pela presença de cada um. A gente espera o retorno de cada um muito em breve. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCOM, 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, o nosso diretor-geral, e você, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença sempre por aqui. Voltamos amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Obrigado pela audiência, gente. Tchau, até amanhã.